só você sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar, gatinha, só você. E aí, meu povo lindo! O vídeo de hoje é sobre as atualizações da American Heart Association. Sim, meus amores, temos mais atualizações. Na verdade, sempre tem, né? Antigamente eles publicavam aí as atualizações a cada 5 anos e tal, mas agora as atualizações estão se tornando mais constantes, né? A gente estava bem ansioso aí para essas atualizações de 2020. Veio muita coisa bacana e eu vou compartilhar aqui com vocês. Claro. Né? A gente não pode esquecer dessa parte aí de nível de evidência. E assim, é importante lembrar que os guidelines não são leis, não são obrigações que você deve seguir, tá bom? Mas se você tem uma estrutura que permita e que, né, vá de acordo com essas orientações, é muito bacana, porque essas orientações elas são baseadas em estudos muito importantes, foram analisados por pessoas que são experts no assunto, né? E por isso que acabam sendo recomendações para o mundo todo. Tá bom? É claro que você vai lembrar aí dessa parte, né, do nível de evidência, enfim, tal, mas é importante a gente observar e dar uma lida e ver o que está sendo aí, o que está vindo de atualização que é interessante para a gente aplicar na nossa prática, beleza? Então, vamos para a primeira atualização, que eu já achei o máximo, né, que foi aí que eles acrescentaram o 6º elo na cadeia de sobrevivência, tanto para a parada intra quanto extra-hospitalar, que foi o elo de recuperação. Por que esse elo é tão importante? A gente sabe que depois desse evento, e ainda durante o processo que o paciente passa, né, ali nos cuidados pós-PCR, tanto o paciente quanto a família, eles enfrentam diversos problemas, né? Principalmente aí de ordem cognitiva, emocional, psicológica, entendeu? Então, quando a gente tem aí um cuidado especial nesse sentido e consegue prover esse suporte para o paciente desde a internação, né? Desde o período intra-hospitalar, até o quanto for necessário, o paciente tem uma possibilidade aí de retorno às suas atividades da vida diária, enfim, a sua vida profissional, né, a sua rotina, enfim, de forma muito mais fácil. Então, é uma recomendação bem forte, né? Inclusive, eles usam o termo recomendamos, né? Então, é uma evidência bem forte e precisa estar aí inserida nesse processo, né? Nessa cadeia de sobrevivência do paciente. Eu achei muito interessante. Então, a gente tem que lembrar aí, né, dos 5 elos que envolviam antigamente, e agora eu estou falando da parte intra-hospitalar, né? Os 5 elos que envolviam a cadeia de sobrevivência, e aí, junto com os cuidados pós-PCR, a gente entra aí com a parte de recuperação. Outro ponto super interessante foi o incremento, né, da orientação para a epinefrina precoce. Isso, na verdade, já era bem estabelecido, né? Desde até quando foi retirada a orientação da vasopressina, porque não tinha diferença, né, na utilização de um dos dois. Então, para facilitar o algoritmo, eles tiraram a vasopressina, se não me engano, foi em 2015, ou foi 2010, sei lá, nem lembro mais. Então, a adrenalina ficou como a preferência aí. Então, agora eles só vieram reforçando a importância da gente utilizar a adrenalina, principalmente nos ritmos não chocáveis, né? Então, lembrar, para os ritmos chocáveis, TV e FV, a gente focar na desfibrilação precoce, né? Claro que vai usar a epinefrina assim que der, mas o foco é a desfibrilação precoce. E nos ritmos não chocáveis, lembrar sempre, epinefrina precoce. Isso é fundamental para o desfecho do paciente. Foi mostrado lá nos estudos, né, que os pacientes que tiveram o uso da epinefrina precoce tiveram retorno da circulação espontânea mais rápido, né, e aí a avaliação do prognóstico aí foi mais favorável para esses pacientes. Então, continua essa recomendação aí, beleza? Outro ponto super interessante é o início da RCP precoce por leigos, né? Porque antigamente tinha essa preocupação das pessoas iniciarem a RCP e o paciente não está parado e podia, enfim, trazer algum prejuízo para a pessoa e blá, blá, blá. Só que agora não, né? Inclusive, um destaque bem grande, né, que eles colocam lá no documento que eles publicaram, que menos de 40% das paradas cardiorrespiratórias são assistidas justamente
porque, né, não tem um profissional de saúde ali na cena e tal, as pessoas não sabem muito o que fazer e etc. Então, a gente tem que difundir essa informação cada vez mais, né, para que os leigos tenham esse conceito, né, tenham esse aprendizado de que pode sim iniciar uma ressuscitação cardiopulmonar, uma manobra de ressuscitação cardiopulmonar, mesmo sem você ter certeza que esse paciente está parado, porque o prejuízo que você vai causar para ele fazendo a compressão sem ele estar parado é muito menor do que se ele estiver parado e você não fizer a compressão. Então, essa foi uma atualização super interessante. Próximo tópico, feedback audiovisual em tempo real. Teve um estudo randomizado e controlado que mostrou um aumento de 25% na sobrevida de pacientes após alta hospitalar, tá? Então, foi após PCR intra-hospitalar. E aí, esse estudo comparou, né, os pacientes que recebiam, os profissionais que recebiam esse feedback através de um dispositivo de áudio, e daí esse dispositivo avaliava a profundidade da compressão e o retorno do tórax, né, e o profissional que estava lá fazendo a manobra tinha esse feedback em tempo real. Então, se manteve, né, essa recomendação, né, como pode ser aconselhável o uso de dispositivos aí de feedback em tempo real. Também super interessante. Próximo tópico, monitoramento fisiológico da qualidade da RCP. Isso foi atualizado e agora o conceito é que pode ser aconselhável usar parâmetros fisiológicos como pressão arterial ou a concentração de CO2 no final da expiração, né, que é quando a gente coloca aquele capnógrafo, que você vê lá o ETCO2 lá no monitor, quando viável, para monitorar e otimizar a qualidade da RCP. Esse conceito ele já era até que estabelecido, só que teve um documento aqui, que foi o registro Get with the Guidelines Resuscitation da AHA, que mostrou essa forma, né, de análise da qualidade da RCP como uma boa avaliação aí para o retorno da circulação espontânea do paciente também. Então, acabaram reforçando aí essa recomendação. Desfibrilação dupla, que é uma prática, né, de dar 2 choques sequenciais quase simultâneos aí com 2 desfibriladores. Foram mostrados aí alguns casos, enfim, que isso deu certo e tal. Só que teve um estudo aí, uma revisão sistemática, que mostrou que isso não tem benefício nenhum para o paciente, tá? Então, essa prática, ela não é recomendada. Outro ponto interessante é sobre o acesso intraósseo, né? Que, na real, a gente sempre tenta o acesso venoso primeiro, né? Só que, na recomendação anterior, na verdade, de 2010, falava assim, é aconselhável que os profissionais estabeleçam um acesso intraósseo se o acesso venoso não estiver prontamente disponível. O que mudou é que, tipo assim, você não vai direto tentar o intraósseo se o venoso não estiver disponível. Agora, é aconselhável para os profissionais tentarem primeiro estabelecer o acesso venoso para a administração de medicamento em PCR. Ou seja, não tem mais aquilo de já ir tentando o intraósseo, né? Primeiro sempre tentar o acesso venoso. Só que na nossa realidade, a primeira tentativa sempre é o acesso venoso mesmo, né? Então, acho que não muda muito para a nossa realidade aqui no Brasil. E aí, quando é que a gente vai tentar o acesso intraósseo? Quando realmente não for possível, né? Quando você tentar aí um acesso venoso e não for possível, aí a gente vai partir para o intraósseo. Sobre a parte de cuidados pós-PCR e neuroprognóstico, tudo foi reafirmado, tá? Tudo, trouxeram, na verdade, mais evidências ainda que colaboram com as coisas que em 2015 já estavam bem estabelecidas, tá? Então, a parte de controle direcionado de temperatura, tratamento da hipotensão, titulação de oxigênio, né? Tanto para hipóxia quanto para hiperóxia, tudo isso foi reafirmado, tá? Só que eles colocaram também um diagrama com 19 modalidades de manejo, né, desse paciente no cuidado pós-PCR e colocaram também essas evidências, tá? Mas tudo foi mantido, não teve nada assim
de diferente em relação ao que já era recomendado. Outra coisa super interessante também, que foi essa recomendação aqui dos debriefings, né, para os socorristas, né? Todo mundo que estiver envolvido aí no cuidado desse paciente pós-PCR, tanto que participou das manobras de ressuscitação, os leigos, enfim, todo mundo. É importante que participem, né, de debriefings para discutir sobre como você se sentiu ao atender esse paciente, como foi essa experiência para você, enfim, discutir sobre o assunto, né, buscando aí entender os pontos de melhoria, as práticas que podem, né, serem melhor desenvolvidas em outras oportunidades. E isso traz benefícios aí tanto para a equipe, quanto também para os leigos que participaram, né, tanto do ponto de vista de executar, né, o procedimento, quanto também de ter aí um apoio emocional, né, ver como você está se sentindo nessa situação. Isso também ajuda quando você discute isso em grupo. Isso também foi mostrado como uma prática benéfica. E por último, gente, a parte de PCR na gravidez, que vieram 4 recomendações fortes aí, que foi a parte de priorizar a oxigenação e o manejo de via aérea, né, nessa paciente, porque elas são mais propensas à hipóxia. Outra coisa, em relação ao monitoramento do feto, né, ele não deve ser ignorado, tá? O feto deve ser monitorado durante o atendimento a essa gestante. A terceira orientação aí é que o controle direcionado de outra recomendação importante é que o controle Direcionado temperatura para essa mulher também deve ser realizado, tá? É uma recomendação forte. E a outra recomendação é que durante o controle direcionado de temperatura, eles recomendam aí o monitoramento do bebê, principalmente em relação à bradicardia, que é uma possível complicação e aí precisa ser assistido, né? Então, eles recomendam aí o acompanhamento desse bebê pelos especialistas. E aí as evidências que eles trazem é que essas mulheres realmente, né, tendem aí a hipóxia, né, por conta da piora da reserva funcional, por causa do útero gravídico e tal. Então, é por isso que é importante priorizar a ventilação e a oxigenação delas. Ficar monitorizando também a frequência do bebê pode ser um fator de distração, tá? Então, não pode ser ignorado, mas também não é a prioridade, porque isso é um fator de distração para a equipe. Então, deve ser focado ali o cuidado na ressuscitação dessa mulher. Gente, e a coisa mais interessante que eu achei dessas atualizações. Outra coisa, eu não vou falar da parte neonatal e pediátrica, não, tá? Tem muita recomendação, então, para vocês lerem essa parte de neonatal e pediátrico, baixem o material para vocês lerem tudo completinho, tá? O que eu trouxe aqui mais foi só da parte de adulto, mas agora eu vou falar da parte de ciência da educação e ressuscitação, que trouxe vários aspectos super interessantes, tanto nessa parte da gente treinar o leigo, quanto na parte de educação continuada, em como é importante os hospitais promoverem esses momentos, né, de treinamento, de reavaliação, promoverem cursos, promoverem capacitação para os profissionais, né? Mostrou aqui que é muito importante que todos os profissionais que atendam pacientes críticos sejam capacitados, né, habilitados aí com a CLS. Isso é muito importante para esses profissionais estarem na frente, né, dos cuidados desse tipo de paciente. Achei super legal. E algumas coisas que eu vi aqui em relação a esse aprendizado, né, como é a distribuição do conhecimento na população, né? As diretrizes trouxeram aqui que nos lugares onde o estado socioeconômico é menor e a população é negra, né? Eles colocaram aqui como populações predominantemente negras e hispânicas têm menores taxas de ressuscitação cardiopulmonar. E nesse contexto, onde as mulheres têm uma parada cardiorrespiratória, o índice de ressuscitação cardiopulmonar é ainda menor, porque as pessoas têm medo de, enfim, prestar uma assistência a essa mulher para não serem confundidos aí com algum tipo de agressão, algum tipo de, enfim, de problema em relação à mulher, né? Então vejam como essa questão de gênero tem impacto até mesmo na ressuscitação cardiopulmonar, né? Então achei super interessante essa parte
do finalzinho, né, das diretrizes que envolve essa questão do ensino, da aprendizagem, enfim. Eles falaram também sobre a importância no uso de softwares, né, para o treinamento, realidade virtual e etc. Achei super bacana. E, resumindo, foi isso o que eu li, assim, que eu achei mais interessante, tá? A parte de adulto eu trouxe toda para vocês, mas ainda tem a parte de neonatal e de pediátrico, que teve também algumas alterações super importantes. E é isso, meu povo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Um cheiro e até mais.